Olá, gente, tudo bom? Por conta de que hoje eu vou estar aí em consulta médica, eu vou deixar para vocês aí as atividades de matemática, que nesse caso, né, eu vou estar falando com vocês sobre o assunto específico que é a resolução aí de exercícios, especificamente de progressão geométrica e aritmética. Tá? Vou deixar gravadinho e vocês assistam e depois tirem dúvidas comigo, tá, pessoal? Então, aqui eu deixei a página e o exercício, todos os exercícios vindos aí é, do caderno de exercícios, tá bom? Fininho. E sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa atividade, tá? Então, o exercício número 300 do Mackenzie diz o seguinte: se numa progressão geométrica de termos positivos o terceiro termo é igual a metade da razão, o produto dos três primeiros termos é igual a. Bem, vamos lá, gente. Ele dá informações importantes aí pra gente. Primeiro, vamos ver o que ele deseja. O exercício ele está falando sobre uma PG e ele quer A1 vezes A2 vezes A3. Tá. Primeira coisa, ele quer o produto dos três primeiros termos. Ok. Segundo ponto, esse é então o x da nossa questão. Segundo ponto, ele diz que essa progressão geométrica é o terceiro termo igual a metade da razão. Então, A3 é igual a razão Q dividido por 2. Tá? Muito bom. Então, vamos deixar isso marcado. E vamos fazer uma outra coisa. Já que ele está querendo aqui o produto dos três números, vamos lembrar que a gente pode tomar como referência o número do meio, que é o A2, que a partir de agora eu vou chamar de A. Tá? E vamos escrever isso aqui de outra forma. Eu posso escrever da seguinte forma: eu tenho A. Se eu quiser achar o meu próximo termo, é só eu pegar A e multiplico por Q. Tá? E, por fim, eu tenho também como escrever o seguinte, que o termo anterior é A dividido por Q. Então, é outra forma da gente escrever isso aqui a partir do carinha do meio. Tá? E olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui, tá, nesse caso, o A3 escrito, tá bom? Então, nós, de certa forma, sabemos que o A3 é A vezes Q. Tá? Então, eu posso reescrever essa formulinha aqui da seguinte forma, né? Então, eu posso reescrever isso assim. A vezes Q é igual a Q sobre 2. Porque, afinal de contas, esse é o A3. Tá bom? Isso tomando como referência, obviamente, esse cara do meio. Então, olha que interessante. Nós temos que nos dois lados da equação podemos cortá-lo. Quando eu corto esse cara aqui, fica 1. E, portanto, interessante. Só a partir disso nós já sabemos que o A é igual a 1 sobre 2. Então, esse termo do meio vale 1 sobre 2. Tá, gente? Então, beleza. Mas não foi isso que foi pedido. O que foi pedido foi o produto dos três. Opa, mas olha só, basta que eu multiplique esses três carinhas aqui. Vamos ver como que fica. Quando eu multiplico, fica da seguinte forma. Você tem A sobre Q vezes A vezes A vezes Q. Pô, gente, olha só. Você tem o Q dividindo e o Q multiplicando. Portanto, eu tenho um corte e sobra A vezes A, que é o mesmo que A elevado ao cubo. Tá? Então, A elevado ao cubo é o que eu procuro. E isso é justamente meio elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Muito bem, pessoal. Completamos o nosso exercício. A sacada era qual? A sacada era a seguinte: era você lembrar que quando você faz o produto e você pega o termo do meio como referência, tá? Isso pode ser uma boa ideia, porque quando você vai multiplicar, você acaba se livrando ali do seu Q.
Muito bem, gente. Então, ótimo. Resolvemos aí o exercício número 300. Marquem aí a resposta. Aqui está o desenvolvimento completo, que agora eu vou apagar para a gente começar o 303, porque o espaço aqui foi ocupado. Dúvidas vocês podem trazer para a próxima aula numa boa, tá, pessoal? Aqui eu tiro aí para vocês essas dúvidas tranquilamente. Pronto. Agora vamos para o 303 da página 30, tá? Acompanhem aí comigo. Da FUVEST, que diz o seguinte: os números A1, A2, A3 formam uma progressão aritmética de razão R, ok? De tal modo que A1 mais 3, A2 menos 3 e A3 menos 3 estejam em progressão geométrica, ok. Dado ainda que o A1 é maior do que zero, tá? Então ele não é um número positivo e ele não é nulo. A2 igual a 2, conclui-se que R é igual a... Muito bem, vamos lá. Vamos colocar aqui direitinho como que funciona esse nosso exercício. Então a gente tem A1, A2 e A3, que são APA. Então você sempre vai somando uma razão R de um para o outro. Vamos colocar aqui também o seguinte, que ele colocou que se a gente rearranjar os carinhas, a gente forma uma PG. Né? Então se eu pego A1 mais 3, se eu pego A2 menos 3, e se eu pego A3 menos 3, eu tenho uma PG. Ok. Ele quer saber o valor de R. Então, ele quer R igual a quanto? Essa é a questão dada aí pelo exercício. Muito bem. Ele disse também que A2 vale 2. Então, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 2. Tá? Legal, pessoal. Então, com isso na nossa mão, vamos dar uma olhadinha no que nós podemos fazer. Tá? Primeiro ponto, pessoal. Aqui, quando nós temos 3 termos consecutivos, né, vamos lembrar que nós temos 2 tipos de média, chamado média aritmética e média geométrica. Tá? Então, a gente sabe que 3 termos consecutivos a gente pode usar a média aritmética, que vem justamente dessa coisa das progressões. Tá? Então, a média aritmética, como que nós resolvemos? Ela é da seguinte forma: o termo do meio, tá, é igual à média aritmética de todos os termos. Então, se eu pegar A1 mais A2 mais A3 e dividir por 3, que é a chamada média aritmética, isso é igual a exatamente o meio, o termo do meio, que nesse caso vale 2. Então, nós vamos colocar aqui 2, aqui 2. Beleza, então vamos deixar escrita essa equação, tá? Para que a gente veja aí certinho, vamos ver se tem um jeito de isolar e tudo mais, tá? Isso aí. E vamos escrever aqui uma nova equação. Então vamos para baixo e fica assim: A1 mais 2 mais A3 sobre 3 é igual a 2. Esse termo aqui, pessoal, passa para o outro lado como multiplicação. E nós temos o seguinte: que A1 mais 2 mais A3 é igual a 6. E eu posso jogar o 2 para o outro lado como menos. Tá? Aí 6 menos 2 dá 4. E, portanto, A1 mais A3 é igual a 4. Vamos deixar essa equação aqui assim porque ela é mais elegante, né? A soma de dois termos é igual a 4. Deixa ela aqui, quieta. Então nós temos uma equação aqui montadinha. Agora, vamos olhar para PG. Vamos lembrar, pessoal, o seguinte, que a gente tem a média geométrica, tá? Que é esse vezes esse, tiro a raiz, é igual a exatamente o cara do meio. Tá? Então vamos lembrar, tá bom? Como que funciona a média geométrica, que obviamente é diferente da média
aritmética. Ela funciona da seguinte forma. Se eu pegar A1 vezes A3, tiro a raiz, isso é igual a A2. Tá? Muito bem. E vamos lembrar, né, vamos deixar aqui lembrado que o A2 vale 2. Tá? E o A1 e o A3, nesse caso, né, que a gente está utilizando, a gente vai ter que dar uma alterada. Eles são esses dois termos aqui, tá bom? Opa, mas vamos dar uma bela de uma alterada na verdade, tá, gente? Isso aqui, na verdade, para virar a progressão geométrica, você faz 2 menos 3, dá menos 1. Então vamos fazer uma correção aqui, tá? Esse carinha aqui vale menos 1. Tá? E agora vamos jogar os valores aqui desses carinhas do jeito que tá. A1 mais A3 e A3. A1 mais 3 e A3 menos 3. Tá? Vamos jogar no lugar. Então vai ficar assim. Raiz de A1 mais 3 vezes A3 menos 3. Perfeito. Jogou aqui. É igual a menos 1. Tá? Então eu estou substituindo aqui, ó, 1 mais 3, A3 menos 3. É isso mesmo, né? Isso. Beleza. Então, olha, ficou uma equação um pouco feia, né? Ela não está muito bonita. Só que o legal é que tem uma raiz e o menos 1. Então dá pra gente fazer uma operação aqui legal para tirar fora essa raiz. Você eleva os dois lados da equação ao quadrado e a gente se livra da raiz. Mas a gente ainda não se livrou dessa multiplicação aqui dentro. Tá? Então já vamos iniciando com esse processo. Né? O processo da multiplicação ali dentro diz o seguinte. Se eu faço isso vezes isso, isso vezes isso, mais isso vezes isso, isso vezes isso. Vamos deixar aqui ele separadinho. Tá? Então, vamos ver. Fica da seguinte forma. Tirou a raiz. Aí fica A1 vezes A3. A1 vezes A3. Muito bem. A1 vezes A3. A1 vezes menos 3. Então, menos 3. A1. Ok? 3 vezes A3. Mais 3. A3. Tá? E 3 e menos 3 dá menos 9. Isso é igual a 1. Tá? Perfeito. Então, a gente tem aqui o valor, né, do A1, A3, isso igual a 1. Isso dá uma equação aí bem misturada, né, gente? Vocês percebem aí, não é uma equação muito bonita. E vamos só retomar o seguinte. Nós temos uma equação ali em cima que dá a soma A1 mais A3 igual a 4. Tá? Então, a gente sabe o seguinte, que A1 mais A3 é igual a 4. Muito bem, gente. O que nós podemos fazer nesse caso? Nós temos duas incógnitas e duas equações. Nós podemos usar o método da substituição, que nesse caso está mais fácil, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse caso, a gente tem uma multiplicação entre os termos, então é melhor a gente substituir, fica mais fácil. Então, eu vou só isolar o A1 aqui. Então, A1 é igual a 4 menos A3. Muito bem. Agora, jogo aqui em cima, faço uma substituição e nós temos o seguinte. 4 menos A3 vezes A3, que é o substituir, caso você não tenha percebido. Aqui é A1, tá? Menos 3 vezes, vamos lá, substituindo de novo. 4 menos A3. E aqui, ó, é o A1, que foi substituído. Mais 3 vezes A3. Muito bem, gente. Menos 9 é igual a 1. Vamos fazer alguns ajustes agora, né, pessoal? Isso aqui, daqui a pouco vocês vão perceber, vai dar uma equação de segundo grau, tá? E nós vamos resolver ela direitinho. Bem, nós temos multiplicações e essas multiplicações nós podemos resolver pela distributiva. Então vai ficar 4 vezes A3, né, que vai ficar 4 vezes A3,
E o A3 vezes A3 é menos A3 elevado ao quadrado. Tomem cuidado aqui com os numerinhos, tá, pessoal? Agora, o menos 3 vezes o 4 dá menos 12. E o menos 3 vezes o menos A3 dá mais 3A3. Cuidado com o sinal. Então, mais 3A3. Esse menos 9, pessoal, e junto com esse 1, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, então esse cara tem que vir para esse lado como menos. Tá? Então, menos 9 menos 1 vai dar menos 10. Isso é igual a zero. Agora vamos limpar, tá, gente? Ou seja, vamos deixar naquela forma que é ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Para que a gente consiga fazer a conta numa equação de segundo grau. Então vai ficar menos a3 ao quadrado. Aqui é 4a3, 3a3 e 3a3. Então é 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 11. Mais 11 a 3. Menos 10 igual a zero. Bem, gente, eu não gosto quando o A tem um valor negativo aqui na frente. Então o que eu faço? Eu multiplico por menos 1 os dois lados da equação para inverter o sinal e ficar mais fácil de resolver depois Bhaskara. Então fica A3 ao quadrado menos 11. A3 mais 10 é igual a zero. E agora nós vamos encontrar o valor do A3. Bem, vamos lá, gente. Aqui nós temos um caso típico de Bhaskara, né? Então aqui nós temos A, B, C. Ótimo. Então vamos nessa. Primeiro a gente acha o delta, que é igual a B ao quadrado menos 11 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Muito bem. Então, isso aqui é igual a 121 menos 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. 121 menos 40 dá exatamente 81. Que bom, né, pessoal? Porque quando eu tiro a raiz desse cara, que é a raiz de delta, isso dá exatamente 9. Beleza. Então, vamos para o próximo, que é encontrar o A3. A3 é igual menos B, né? Ou seja, 11, você inverte o sinal do B, mais ou menos 9, dividido por 2 vezes A, que é, nesse caso, 2 vezes 1, que é 2. Muito bem. Então, vamos nessa. 11 mais 9. Então, vamos lá. A3' é igual. 11 mais 9, 20 sobre 2 dá 10. A3, duas linhas, é igual a 11 menos 9. Tá? Que dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Perfeito. Então, gente, legal. A gente tem duas respostas possíveis para o A3. E vamos só dar uma olhadinha no que ele pediu mesmo. Eu tô até, a gente fez já tanta conta que eu me perdi. Vamos dar uma olhadinha. Ele está pedindo o R. Né? Perfeito. Então, vamos usar uma dessas respostas, tá, gente? Ou o A3 sendo 10 ou o A3 sendo 1. Tá bom? E depois vamos verificar, porque ó, A1 mais A3 tem que dar 4. Então vamos colocar aqui embaixo. A1 mais A3 é igual a 4. Beleza? Só que nós temos duas respostas possíveis. Vamos ver o que acontece em cada caso. Então, se A3 é igual a 1, tá? O que acontece? A1 mais 1 é igual a 4, portanto, A1 é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Tá? Essa aqui é uma resposta possível. E agora vamos para outra resposta possível. Então, A1 mais 10 é igual a 4. Tá? Então eu vou passar para o outro lado. O 10 vai ficar 4 menos 10 dá menos 6. Portanto, A1 é igual a menos 6. Agora, vamos verificar uma coisinha ali no enunciado. Tá? Essas duas respostas são possíveis, a gente calculou. Olha só. Ele diz o seguinte,
que o A1 tem que ser maior do que zero. Ah, se o A1 é maior do que zero, pessoal, então a resposta 1 igual a menos 6 é descartada. Isso aqui não é maior do que zero, portanto A1 é igual a 3. Muito bem, então a gente chegou no seguinte. A gente sabe que A1 igual a 3, A2 igual a 2 e, por fim, A3 é igual a 1. Gente, daqui para cá e daqui para cá, nós perdemos 1 e nós perdemos 1. Portanto, a razão, vamos subir aqui só para colocar, né? A razão R é igual a menos 1. Bem cara de FUVEST, né? Um exercício longo, com bastante sacada matemática, né? E que você tem que aí se desdobrar para fazer. Ó, ó o tamanho do cálculo que nós fizemos. Tá, gente? Eu vou dar uma passada rápida aqui para que vocês reacompanhem, né? Eu vou comentar com vocês. Ó, nós partimos do seguinte princípio. Isso aqui é uma APA, isso aqui é uma APG. Nós escrevemos duas equações, uma a partir da média geométrica, outra a partir da média aritmética, né? Ó, fizemos essas duas equações e depois nós trabalhamos em cima delas, tá? Ou seja, nós fomos delapidando a equação, que não foi uma tarefa simples, e chegamos aqui no resultado, tá? Então, belezinha, terminamos. E vamos agora para o 312. Acho que aqui vai dar espaço para a gente conseguir fazer o 312. Vamos lá, página 36 agora. Seja a sequência x1, y mais 12, uma progressão geométrica, tal que a soma do quarto e quinto termo é igual a 80. A diferença entre os dois primeiros termos dessa sequência é, então vamos lá. Vamos pegar, já escrever aqui, né? Eu vou repetir isso aqui da seguinte forma. Então, x1, y mais 12, tá? Ele está dizendo que a soma do quarto e quinto termo, então vamos só colocar A1, A2, A3, 4, aqui teria um A5, que eu não conheço, tá, gente? Seria um quinto número. E ele disse que a soma dos dois é igual a 80. Ok. Então, nós podemos pensar o seguinte. Um bom modo de abordar é a gente tomar um desses caras como termo central. Tá? E já que ele tem alguns valores, a gente pode aproveitar isso. Tá? A gente pode ter um aproveitamento aí para conseguir encontrar. Então, ele quer saber a diferença entre os dois primeiros termos dessa sequência. Em outras palavras, ele quer saber quanto que é x menos 1. Tá? X menos 1 é igual a quanto? Tá? Então, para encontrar o x, nós podemos pensar o seguinte. Nós temos esse termo central, fazemos a média geométrica dos dois e encontramos o termo central. Ou seja, eu posso pensar o seguinte, que se eu tirar a raiz de x vezes y, isso é igual a 1. O legal disso é que está fácil de tirar essa raiz, né? Dou um quadradinho aqui. Portanto, eu tenho que xy é igual a 1. Tá, gente? Então, eu sei que x vezes y é igual a 1 e agora eu preciso encontrar y para encontrar meu x. Tá? Então, está faltando y nesse caso. Muito bem. Então, agora vamos ver o que foi dado pelo enunciado e também nós podemos pensar o seguinte, ó. Você tem A2, A3 e A4 e vamos lembrar, aquela propriedade da progressão geométrica ainda está valendo, né? Ou seja, eu posso pegar isso vezes multiplicar os dois termos aqui vai ser igual ao do meio. Então, fica assim. Vamos pensar o A2, o A3 e A4 agora. Se eu fizer raiz de 1 vezes y mais 12, que é uma conta relativamente simples de fazer, isso é igual a y.
Ok? Então, eu posso, novamente, eleva ao quadrado. E, consequentemente, tira essa raiz. O 1 é um termo neutro, então a gente fica com o seguinte. Y mais 12 é igual a y ao quadrado. Equação de segundo grau, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses dois caras e vou passar como menos para esse lado. E fica da seguinte forma. Y ao quadrado, tá? Inverti a equação. Menos y menos 12 é igual a zero. Muito bem. Agora, como fica isso? Fica da seguinte forma. Esse carinha aqui, né? Y quadrado menos y menos 12. Você tem, vamos ver aqui, a gente pode resolver usando Bhaskara. Aqui nós temos 1, aqui nós temos menos 1. Esse é o A. Menos 1 é o B. Menos 12 é o C. Então nós temos condições de resolver, sendo que delta é igual a b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Ok? Isso é 1, menos com menos, mais. Então, 4 vezes 12 dá 48. Isso é exatamente igual a 49, ótimo, porque isso nos indica uma raiz quadrada exata. Então, raiz de delta igual a 7. Lindo, maravilhoso. Então, vamos nessa, pessoal. Para achar o y, isso é igual. Menos b, tá? Ou seja, o menos 1 ali eu inverto o sinal. 1 mais ou menos 7 dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 2. Então nós temos dois valores possíveis para o y. Y', y duas linhas. 1 mais 7 dá 8, 8 sobre 2 dá 4. 1 menos 7 dá menos 6, e menos 6 sobre 2 dá menos 3. A princípio pode ser qualquer um dos dois, né, gente? Então nós vamos ter que tomar uma decisão, né, a partir do que foi dado pelo enunciado. Ele está falando que a soma do quarto e quinto termos é igual a 80, tá, gente? Então, se eu somar A4 com A5, vamos colocar aqui em outros termos, A4. Vamos colocar de vermelho, né? Porque a gente está pintando de vermelho os termos. Ele tem que dar 80, tá? E agora a gente tem que verificar o seguinte. A gente tem que dar um jeito de esse resultado, tá, gente? A partir do valor do y, verificar esse valor aqui, tá? O A4 mais 5 igual a 80. Então, vamos reescrever aqui rapidinho a nossa progressão. Os primeiros termos é x, 1, y, e y menos 12, é mais 12. Y mais 12. Tá? 3 pontinhos. Ok. Então, gente, vamos verificar quanto que dá para os dois casos. Para y linha igual a 4, para y duas linhas igual a menos 3. Vamos começar pelo 4, né, que é o positivo. O positivo é mais fácil de fazer conta. Nós temos também que x vezes y igual a 1. Então, se y é igual a 4, né? Então, vamos jogar aqui, ó. Se y é igual a 4, passo para o outro lado. Então, x é igual a 1 sobre 4. Ok. Então, gente, se y, se aqui é 1 sobre 4, né? Nós temos aqui 1 sobre 4. Daqui para cá você multiplicou por 4, né? C fez vezes 4, ok. Aí aqui fica 4, ok, tá tudo certinho. Aí 4 mais 12. Tá, então 4 mais 12 dá 16. Então fica 16. Certinho, né? Esse número aqui, 16. E, consequentemente, 16. Na hora que eu multiplico por 4, dá 64. Então, 64 aqui. Perfeito. Então, o que acontece? 16 mais 64 dá 80. Ótimo. Isso significa que o valor do y é exatamente
4. Portanto, o valor do x é igual a 1 quarto. Só que ele não perguntou isso, pessoal. Ele perguntou quanto que é x menos 1. Tá? Ou seja, ele perguntou a diferença desses dois termos. Então, isso aqui é 1 quarto. A gente só termina essa continha aí. É mais fácil de fazer depois que a gente fez tudo isso. Então, quanto que é x menos 1? É igual a 1 quarto menos 1. Pelo MMC, nós temos 4 dividido por 4 menos 1. Tá, gente? Ah, desculpa. 1. Inverti. Menos 4, que é igual a menos 3 sobre 4. Essa é a resposta. Tá? É isso que nós estávamos procurando. Ok. Tá? Com isso na mão, tá, gente? Vamos fazer agora um último aqui do Mackenzie, tá, pessoal? 316 da página 37, aí tá ótimo. Já completamos aí exercícios de nível de dificuldade mais elevado por hoje. Bem, vou deixar aqui, vou dar uma passada e vou apagar aqui um começo, tá, pessoal? Ó, dá uma olhadinha. Vou apagar o começo para que não atrapalhe as contas do próximo exercício. Então, tchau, 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 tchau. Beleza? Deixa eu só tirar esses carinhas aqui que ficaram, né? Ok. Vai. Selecionou. Bye, bye. Agora vamos pro 36. Então, gente, Mackenzie 99 diz o seguinte: seja a sequência geométrica de n termos positivos que se obtenham inserindo-se k meios geométricos. Lembra, meios geométricos são aqueles carinhas ali no meio que vão fazer com que aconteça uma progressão geométrica certinha. Se o produto de todos os termos é 32, então n vale. Ok, gente, vamos nessa. Ele quer saber quantos meios geométricos eu coloco aqui. Então, é a seguinte, tá? Você tá aqui, você tem o primeiro termo, que é meio. Aí você tem A2, né? A3, A4, tá? Aí, ali no fim, você tem 8 e fecha. Sendo que aqui você tem N termos. Tá, são N termos colocados aqui no meio. E ele diz o seguinte: se eu fizer o produto dessa galera toda, dá 32. Ó, vamos lembrar, tá, pessoal? A coisa do produtório, ou seja, quando eu multiplico a galera toda. Quando eu tenho produto dos N termos dentro de uma PG, vamos lembrar que basta que eu faça o seguinte: A1 vezes o último termo elevado a N sobre 2. Ah, isso aqui é bem claro, tá? E a quantidade de termos aqui, né? A quantidade de termos total aqui do meu dessa minha sequência, tá bom? E a gente sabe aqui, ó, que temos nesse caso o meio e o 8 como sendo o primeiro e último termo. E nesse caso, gente, nós temos o primeiro e o último termo, sendo que a gente não conhece o n. Tá, pessoal? A gente, a princípio, não sabe o valor de n. Mas nós sabemos o seguinte: sabemos que isso dá 32. Tá, isso dá 32, nós sabemos disso. Então vamos nessa. Vamos ver como que a gente acha o valor desse n. E esse n, pessoal, não necessariamente são os de mesmo valor. Então eu vou chamar, pra gente não confundir, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de M. Tá? Eu vou trocar de valor, que é o correspondente a esse carinha aqui, ó, tá? E esse aqui, N, o que ele é? Ele é a quantidade de termos total. Então eu estou contando esse e esse cara também. Beleza, então vamos nessa. Então fica o seguinte conta. 32 é igual a 1 mais vezes a N, ou seja, o primeiro e o último termo, vezes 8,
elevado a n sobre 2. Tá? Bem, gente, meio vezes 8 dá 4, né? Então 32 é igual a 4 elevado a n sobre 2. Bem, gente, esse 32, esse 4, a gente sabe que dá pra gente subdividir eles na base 2. 32 só pra gente lembrar, né? Divido por 2. 2, 2, 2 e 2. 1, 2, 3, 4, 5 é 2 elevado à quinta. Tá? Só para lembrar. E o 4 tá fácil, é 2 ao quadrado. Tá? Então 2 elevado à quinta é igual a 2 ao quadrado n sobre 2. Tá? Muito bem. Ok? Então, o que a gente faz? A gente tem o seguinte. Então, 2 elevado à quinta aqui você deixa o 2 elevado à quinta quieto. E o n sobre 2 você acaba multiplicando esses dois carinhas. Tá? O 2 em cima e o 2 embaixo se cancelam. Portanto, nós temos que 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a n. Portanto, n igual a 5. Tá? Então, a quantidade de termos aqui que eu multipliquei é exatamente, tá, gente, o valor 5. E então eu tenho que colocar o total aqui de termos que eu tenho. São 5 termos, então eu tenho que colocar 1, 2, 3 termos aqui no meio. Tá bom? Então eu tenho que jogar 3 termos aqui no meio para que dê certo. Portanto, o valor m é igual a 3, porque no total a quantidade de termos aqui são 5. Muito bem, gente. Muito obrigado aí por assistirem. E um abração.